Eu sou neurocirurgião, né? Trabalho com essa parte de dor também, aqui com a equipe da Relevel, né? E é isso. Muito bem. Chicão, eu vou baixar aqui. Eu estou entrando aqui com... Eu tentei ficar ao vivo aqui no Facebook, mas não consegui. Tive uma dificuldade. Uma das principais queixas, de fato, são as dores lombares na clínica, de dor e na ortopedia e na neurocirurgia, né? Então, acho que esse tema ele é muito relevante para hoje, né, Franciscão? Ah, com certeza, né? É uma queixa extremamente frequente em qualquer especialidade médica, né? E eu estava lendo aqui, eu mandei um artigo para vocês, por curiosidade, não sei se vocês leram, mas ele tem uma parte que ele fala assim, na última década, cara, esse aqui é muito interessante, porque ele mostra como nós temos falhados como profissionais da área de saúde no tratamento dessa temática. Como a gente, como um todo, obviamente, não tem conseguido resolver isso como deveria. Por exemplo, aqui essa é uma revisão e ele traz os seguinte dados aqui. Teve um aumento das injeções peridurais em torno de 629% nos últimos 10 anos. O aumento do uso de opioides para tratar essa patologia em 423%. O aumento de solicitação de exame de ressonância em 307%. O aumento de cirurgias em 220%. E a gente vê que a quantidade de intervenções aumenta-se, o custo aumenta, tudo que chega, que está ao redor desse paciente, esse papo ele é muito sério, tudo que está ao redor desse paciente acaba se agravando, a vida social dele piora, a vida laboral dele piora, o custo dele na sociedade é maior, o relacionamento dele com a família se torna pior, ele dorme pior e por aí vai. Ou seja, são N coisas que acontecem devido a essa patologia e mostra que a gente está sendo ineficaz, porque a quantidade de dor lombar se mantém ou piora, né? Ou seja, como vocês, eu aqui que estou como interlocutor hoje, como vocês recebem... Eu mandei esse artigo para vocês, mas acho que não deu tempo para ler, que eu mandei ele agora. Como vocês recebem essa notícia? Pode começar, doutora Mariana. Como vocês veem isso? Onde vocês veem que pode estar a falha dessas propostas? Não sei se foi o mesmo artigo, né? Acho que não, mas eu vi um artigo que falava exatamente sobre isso, né? Aumentou muito a quantidade de tecnologia em tratamento da dor lombar, né? Que hoje sabe muito mais, a gente evoluiu mais no diagnóstico e no tratamento, mas que ao contrário, a gente não evoluiu na eficiência do tratamento, porque a gente aumentou o diagnóstico. Então, hoje a gente tem mais pacientes sofrendo de dor lombar do que há 40 anos atrás, embora a gente tenha muito mais recursos, né? Tanto quanto diagnóstico de tratamento. Eu acho que isso tem muito a ver a forma como a medicina se estrutura hoje, né? A forma como a gente forma os profissionais e a forma como a medicina aborda esses pacientes, né? Que a gente aborda muito setorizado, racional. A gente hoje procura tratar, fazendo às vezes um procedimento, sendo muito local, sendo muito preciso, não necessariamente trata o paciente de forma integral, de forma interdisciplinar, né? Dando importância ao movimento, dando importância à ação, dando importância à nutrição, psicológico, abordando o paciente de forma integral. Então, acho que isso é fundamental. A Maria entrou aqui agora, né, nossa psicóloga maravilhosa, é fundamental aqui do tratamento. Então, acho que tem muito a ver com a forma dos nossos pacientes, a forma como a gente é ensinado a tratar. Mesmo a gente sabendo, boa noite, mesmo a gente sabendo da importância que a gente tem ao paciente integral, na prática a gente vê que fazem muito isso. Né? Na prática a gente vê que hoje se indica procedimentos intervencionistas. No consultório, eu fui no consultório e fiz eu fiz uma dor, eu comi né? Porque você não abordou os aspectos fundamentais que envolvem. Então, nada adianta você ter uma cirurgia
tenha, né? Você paciente área típica, você fez o seu... Eu vou te cortar um pouco. Eu vou te cortar porque tá cortando muito a sua fala. Tá saindo e entrando. Tá saindo e entrando, saindo e entrando. Vou abrir a porta Tá meio ruim. melhor. Enquanto você abre a porta aí, eu vou pedir para o Francisco falar sobre isso, então. Ô, Francisco, como é que aqueles dados que eu trouxe, eu não sei se você lembra, eu posso repetir caso você estava aí concentrado em outra coisa, mas eu acredito que você viu sim que os gastos vêm aumentando, que a quantidade de exames vem aumentando, que a quantidade de procedimentos vem aumentando e a eficácia terapêutica não vem sendo alcançada como deveria. Como você avalia isso? Eu acho que esses dados, na verdade, eles mostram um menor investimento em promoção da saúde, né? Na verdade, você tem números maiores, né, de lesões, provavelmente por questões, né, que não são identificadas e tratadas previamente à patologia do lombar, como questões ocupacionais, né, falta de atividade física, enfim. E com isso você hoje tem-se mais técnicas para tratar, né? Aumenta os gastos, mas uma menor prevenção. E acho que além disso também vem o fator do diagnóstico, né? Eu acho que a etiologia dessa dor talvez não esteja sendo bem esclarecida e com isso você tem mais gastos com cuidados, na verdade, como se fossem paliativos, né? Só para minimizar a dor, como infiltração peridural, que você citou, né? Enfim. E um diagnóstico correto podia levar a um tratamento mais eficaz da patologia de base e de uma cura uma questão mais resolutiva da doença. Eu entendo assim, né? Mas igual o Francisco falou, diagnóstico correto. Às vezes você tem um diagnóstico correto, da etiologia correta, igual, por exemplo, da síndrome fasciculare. E aí você vai, enfim, faz uma funciona. Mas por que esse paciente qualquer causa facetária anterior que tem que ser questionado? Tá falhando. Tá falhando. Tá falhando muito. Não conseguia entender. Tá falhando muito. Pela cara do André. Ainda bem que você já tá pegando já. Pô, mas eu acho que você bateu muito em cima, cara. Exatamente nisso, bicho. Assim, e é onde eu bato no sistema e chamo atenção para os colegas que estão tendo a oportunidade, às vezes, de acompanhar isso em outro momento. É porque nós temos que ser muito críticos em relação à nossa abordagem, à nossa terapia. Pô, será que vale a pena a gente ficar somente fazendo procedimentos no nosso paciente e eles não irem melhorando com o tempo, né? Ou seja, sem se preocupar com outras coisas, fazendo consultas rápidas demais, pensando somente nas estratégias farmacológicas e intervencionistas e esquecendo que nós somos um ser complexo de várias esferas e quando a gente tem algum problema que ele não melhora, às vezes o problema está em outra estrutura dessa composição desse ser humano. É meio viagem, às vezes parece falando, mas você pega aí um ser humano, ele é um ser biológico, ele é um ser espiritual, ele é um ser mental. Então, se você tem alguma coisa que não melhora, talvez realmente, como você trouxe, talvez esteja faltando uma abordagem melhor, que é onde a gente entra muito bem, onde a gente pratica isso muito bem, é onde eu e vocês se propõem a ensinar colegas a abordar esse paciente dessa maneira. Ou seja, esses estudos, talvez, se fosse feito em ambientes em que houvesse, de fato, uma preocupação com a promoção da saúde, mas é importante o paciente entender a promoção da saúde, porque às vezes é falada, mas ela não é explicada e compreendida ao ponto do paciente tomar a decisão de execução. E isso que eu acho que talvez esteja faltando. Eu não sei se é por essa linha que a Mariana estava indo, porque a Mariana está com alguma questão na internet ali. Voltou. Eu vou para a sala do Dr. André, porque a sala do Dr. André funciona. Então fica à vontade, a sala é nossa. Né? Vamos ver se fica melhor. Chicão, você estava por onde hoje?
Estava atendendo agora à tarde, aí vim direto para cá. Vê se vocês estão me ouvindo agora. Estão me ouvindo? Agora eu tô. Tá vendo? Não falei, gente, é só no computador. Melhorou. É um milagre. Essa sala aqui é um milagre. Eu não sei o que acontece. Essa sala então, aí, porque aí doutor André, né, gente? É outro nível, né? Outro nível. Não, mas você vê que ele não está na minha sala, não. Ele está na outra sala aí, está funcionando muito bem. Depois, no momento dessa propaganda aqui, é importante vocês clicarem no avião, manda para frente, clica no coração, participa, faça alguma pergunta também, caso desejar. Deixei o chat aberto para vocês fazerem isso. E lembrando que nós vamos ter, sabe aquele evento poderoso que nós tivemos em fevereiro? Verdade. Nós vamos estar repetindo esse evento no final desse mês. Vai abrir inscrições, nós dobramos a quantidade de vaga, porque estourou muito, faltou. Como é que faltou? Foi um sucesso, deu mais do que deveria de pessoas, ou seja, dobrou, triplicou a quantidade de gente que a gente esperava no evento, foi 3 vezes mais. E nós dobramos a quantidade de público e vai abrir vagas para vocês se inscreverem. Dessa vez até o doutor Francisco vai estar lá, doutor André. De tão sucesso que vai ter. Ele que na última eu fui. Aparece, né? Ele subiu o Morro do Moreno. Não, mas no Fevereiro Roxo não. Ele, doutora Monique, psiquiatra, esposa dele, é uma querida também. Pois bem, agora, Mariana, nós estamos ouvindo você. Então, o que eu falei foi bem isso, que vocês dois foram na direção. O que o Francisco falou, né? Às vezes assim, a gente vai na etiologia da dor e eu acho que assim, isso não tá errado, sabe, doutor André? Então, assim, você vai, avalia o paciente tem uma síndrome facetária, beleza, ele tem a síndrome facetária, tá super bem indicado a gente ir lá, a gente faz o bloqueio diagnóstico, faz a risotomia, o paciente melhora. Agora, a questão é a seguinte, por que ele desenvolveu essa síndrome facetária? Então, você tem que ir antes disso. O que tá mantendo isso? Porque, assim, é muito fácil você ir lá e queimar o nervo. Se a dor veio dali, vai resolver a dor. Mas vai refazer, gente, vai voltar. Então, assim, você tem que entender o que veio dali, o que é anterior àquilo. Então, assim, a gente tem que tratar a base do paciente. Então, será que realmente uma questão ocupacional, como o doutor Francisco falou? Manda como pergunta, Nádia. Será que a gente tem uma questão nutricional mantendo essa dor? Será que a gente tem uma inflamação crônica, né? Um estresse oxidativo aí contribuindo para essa dor? Será que a gente tem uma questão psicológica mantendo essa dor? Então, assim, a gente tem que avaliar o que vem antes disso, o que está contribuindo para manter essa síndrome facetária, não que não exista, né? Não que não seja importante avaliar isso. Então, assim, eu acho que tudo tem o seu lugar, né? Tudo tem o seu lugar, os procedimentos têm o seu lugar, as cirurgias têm o seu lugar, mas a gente precisa tratar o ser de uma maneira integral, né? E tem que entender as causas, as raízes, né? Mais do que as causas, mas as raízes da dor, para a gente conseguir realmente tratar de forma eficiente e entregar para o paciente uma melhor curadora. E senão vai ficar sempre voltando, né? Então é muito cômodo para a gente também, né, doutor André? Assim, é muito fácil. A gente, o paciente vem para o nosso consultório, a gente vai lá, bloqueia, faz o procedimento, o paciente melhora. Dali a 6 meses ele vem, volta, a gente faz de novo, dali a 6 meses volta, faz de novo, mas a gente não está resolvendo o problema do doente, né? A gente está só se enganando o doente e enxugando gelo, que não é o nosso objetivo. Vou aproveitar e deixar uma deixa para o Francisco. Uma pergunta aí de alguém. Acho que é Nádia, sei lá. Foi aqui para trás. Todo respeito a ela, acabei esquecendo. Mas eu pedi o Francisco para falar um pouquinho dos eletrodos medulares. Foi questionado aqui, para pedir para explicar um pouquinho como funciona, quais são os tipos. Aí eu aproveito e peço para fazer a diferenciação entre os cirúrgicos e os percutâneos, como é feita essa programação ao longo do tempo, o que nós temos de evidência. Dá uma explanada um pouquinho sobre os eletrodos medulares, o Spinal Cord Stimulation, Francisco. Bom, a estimulação medular é uma das técnicas que se tem, né, de modular e diminuir a dor crônica. Uma das principais indicações aí é a síndrome pós-laminectomia. Pacientes que foram submetidos à cirurgia e mesmo com uma cirurgia correta, né, cerca de 40% das cirurgias espinhais pode cursar com essa síndrome. E é uma dor crônica, às vezes na mesma localização da dor prévia à cirurgia,
e que não tem um fundamento anatômico. Os parafusos estão bem colocados, o canal foi descomprimido e ele permanece. Nesses casos, né, tem-se uma boa indicação do eletrodo de estimulação medular, né? É como se fosse uma espécie de falando de forma simples, um chipzinho que é colocado em cima do cordão posterior ali da medula e ele vai dar uns estímulos, né, que vão ser modulados de vibração e, enfim, frequência, para como se enganasse o sistema nervoso central e diminuísse a dor naquele território, né? Pode ser feito de forma aberta, né, uma cirurgia até simples, no qual faz uma incisão nas costas do paciente, né, posteriormente, e através de um pertuito, né, pela pele, coloca uma bateriazinha com o estimulador propriamente dito, ou pode ser feito, como o André falou, de forma percutânea, que se introduz pela pele sem ser necessário uma incisão, né? Existem outras indicações, mas essa assim, é a principal, que é essa síndrome que é bem comum e acontece geralmente na falha cirúrgica. Para dor lombar pura, né, ainda vem sendo estudado e em alguns casos tem indicação de ajudar, né? Enfim. Mas também o eletrodo medular, né? Assim, importante que a gente saiba, igual o Francisco falou, né? De falha do tratamento, né, cirúrgico. Então, assim, não é uma primeira opção, né? Sim, não. Bem lá para frente, assim, né? Eu vi aqui a foto, uma menina nova, então, assim, a gente tem que avaliar bem. Tem muita coisa que envolve o tratamento primeiro para você recorrer ao eletrodo medular, assim. Eu já cheguei, né? O doutor André com certeza muito mais do que eu, mas a gente recebe de vez em quando paciente, que às vezes bem no início ainda, não tentaram muito pouca coisa. Ah, não, partir para o eletrodo medular. Então, assim, não é a primeira opção, não. É uma opção bem mais lá para frente. Gente, recebe cada coisa, né, Chicão? Às vezes, né, às vezes o cara bota um eletrodo, depois põe outro eletrodo, e depois ainda então, mete uma bomba de morfina em cima. Já tem, tive uns trem assim, cara, bem tem misterioso. Aí fica lá aquele paciente que não entra nem no banco, de tanto metal que tem. Não, e às vezes, assim, colocado. mas isso é terrível, né? E às vezes é uma dor miofacial, né? Pior isso. Sim. O pior é isso, às vezes é outra parada que não É tem nada outra a coisa, ver. nada a ver. Mas enfim, e isso também acontece, né? Hoje em dia não tem mais, né, Francisco, assim, tantas indicações, por exemplo, o Francisco, né, ele não falou, mas o Francisco ele também faz técnicas minimamente invasivas, cirurgias endoscópicas, né, cirurgias super modernas. Então, hoje em dia, não traz tanta indicação, ou tem muitas indicações mais precisas, né, de artrodese mesmo, né, que são aquelas cirurgias grandes, que você coloca placa, parafuso, né? Então, acho que é importante também o Francisco falar um pouco sobre isso, porque hoje em dia evoluiu muito, né, a cirurgia de coluna. Então, assim, também não precisa ter pavor da cirurgia, né? Que tem alguns casos que têm indicações e hoje em dia a gente tem técnicas muito menos invasivas, né, Francisco? Ah, com certeza, né? Hoje tem os procedimentos percutâneos, né? Que você minimiza muito o tempo de internação, até cirurgias abertas, você tem a microcirurgia, né, que você utiliza o microscópio, então a incisão é mínima, a morbidade é muito pequena, e como você falou, tem procedimentos endoscópicos também, que são bem menos invasivos, né? Então, hoje em dia, você lança a mão de vários, né, artifícios para minimizar os riscos da cirurgia e tornar procedimentos bem mais simples. Como eu falei, desde até artrodese mesmo. Hoje, né, você tem novas técnicas, até percutânea mesmo, são menos indicações, mas existe. E com isso você minimiza muito o tempo, não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Hoje, antigamente se falava em cirurgia de coluna, mas eu vou ficar aleijado, todo mundo morria de medo. Hoje não, o paciente tem cirurgias que você faz e no mesmo dia ele vai embora para casa, andando, sem nenhuma restrição, né? Então isso hoje é visto de forma bem diferente do que antigamente, né? E quais são algumas das indicações absolutas assim de cirurgia, Francisco? Ah, não, isso se eu tiver isso aqui, eu tenho que procurar realmente uma cirurgia. Então, assim, indicação absoluta depende da patologia, mas no caso de uma patologia simples como a hérnia de disco, por exemplo, déficit motor, paciente perdendo a força no membro, ou crises refratárias, paciente que
faz o tratamento adequado, o tratamento conservador, com fisioterapia, reabilitação, só que mesmo assim ele continua tendo idas ao pronto-socorro recorrentes. Isso é, e a imagem, obviamente, né, corrobora a hipótese. Tem indicação de cirurgia, né? Enfim, síndrome de Caldequina é uma indicação também absoluta, paciente com anestesia na região genital, já com dificuldade de andar. E as outras patologias também, estenose de canal, por exemplo, né, que causa uma dificuldade de andar, uma piora na qualidade de vida. Tem uma indicação, né, mais precisa de cirurgia, porque é uma questão mecânica, né? O canal está apertado, apertando os nervos que descem para a parte genital e para as pernas. Então, assim, Eu acho dependendo, que né? Pode isso falar. que você falou é uma coisa fundamental, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que diferencia mesmo o paciente que tem o benefício da cirurgia, né? E o paciente que às vezes não consegue resolver com bloqueio, né? Com outra técnica. Que é a questão da compressão mecânica, né? A gente tem a hérnia de disco, né? A hérnia de disco é quando a gente tem aquele disco intervertebral que comprime uma raiz, ou então, como ele falou, ele, no caso, né, eu esqueci o nome, da estenose do Estenose de canal. canal. Isso, da estenose de canal. E daí você tem uma compressão que é mecânica, né? A maioria das compressões, elas são inflamatórias. O que que é isso? Então, a gente tem um edema daquela região, a gente vai ali, injeta o anestésico local naquela região, a gente injeta um corticoide, que é um inflamatório, reduz o edema, e libera aquela compressão melhor. Então, o paciente faz fisioterapia, reabilitação, o paciente vai ficar bem. Mas tem alguns casos, né? Como o doutor Francisco bem falou, que a compressão é mecânica. Então, você tem realmente alguma coisa ali comprimindo aquele nervo, aquelas raízes, né? De menor ou menor grau. Então não vai adiantar, não vai adiantar. A gente pode botar o corticoide que a gente quiser ali, pode fazer o procedimento que a gente quiser, que não vai resolver, tem que fazer cirurgia mesmo. Ah, tá, entendi. O que você tem, Nádia? Eu não vi. A síndrome Ela dolorosa de dor complexa complexa regional é regional muito. Aí não tem muito a ver, né? Não sei se o é, é uma das indicações, sim, para é outra para coisa, né? eletrodo medular, né? É. E aí não é dor Mas lombar, assim, né? eu vi citando anteriormente assim que fez o bloqueio piorou a dor. Sabe, assim, vem crescendo muito no Brasil a quantidade de procedimentos que vem sendo feito, a quantidade de instituições que vem formando profissionais, a quantidade de médicos que trabalham com dor. É difícil avaliar o procedimento que foi feito quando se fala, foi feito um bloqueio. Porque bloqueio existe de várias maneiras. A partir do momento que eu introduzo uma agulha e jogo uma anestésico, eu estou fazendo um bloqueio. A questão é onde eu estou fazendo o anestésico, a quantidade de anestésico que eu estou fazendo, a concentração do anestésico que eu estou fazendo, com que esse anestésico está entrando, infundindo em conjunto, ou seja, são várias variantes que determinam a eficácia e a resposta a esse bloqueio, entende? Ou seja, eu posso fazer tanto também um bloqueio somente com fins analgésicos, eu posso fazer um bloqueio com fins diagnóstico, eu posso fazer um bloqueio com fins regenerativos, ou seja, são vários mesmo as possibilidades de fazer esse procedimento. Importante colocar, né, pegando de rebaba tudo que você trouxe, a pessoa que está participando, é que você começou com uma dor na mão, que foi com uma síndrome dolorosa complexa regional, evoluiu com dor na outra região do tórax e cervical e posteriormente em lombar. Eu quero que todos vocês em casa agora, inclusive os colegas da área de saúde, eles comecem a deixar de pensar no ser humano como uma estrutura pontual. Ou seja, uma dor na mão, ela sensibiliza nervos no cérebro. Secundariamente, os nervos adjacentes são sensibilizados, ou seja, começa a ter dor em outros lugares. A questão não é só essa, não. Nós temos grupamentos musculares, nossos músculos trabalham em sinergia. Ou seja, imagina, pode você na sua casa agora simplesmente dar um passo. Dá um passo e bota a mão no seu abdômen. Você vai ver que você dando um passo, parte do seu abdômen relaxa um pouco, parte contrai muito. E assim acontece no ombro, na cervical. Ou seja, nosso corpo, o que eu quero dizer? Ele trabalha em equilíbrio nossos músculos. Toda a nossa musculatura trabalha em equilíbrio. Se você começa com uma dor numa região, essa dor ela não
foi tratada de forma satisfatória. Continua tendo limitações. Essas limitações elas vão gerar consequências. Essas consequências vão ser a carga excessiva em outras regiões. Consequentemente, uma das coisas que você vai ter é dor em outras regiões. Lógico, é um processo muito mais complexo do que essa simples explicação que eu dei. Mas isso já serve, às vezes, para compreender um pouco melhor por que eu comecei com uma dor numa região do corpo, essa dor começou a acontecer no outro lado, que começou a acontecer no outro lugar, porque o nosso corpo ele funciona em equilíbrio. Ou seja, uma pessoa que começa com a dor no joelho, às vezes ela começa a evoluir com a dor no quadril, depois começa a evoluir com a dor na lombar, depois começa a evoluir com a dor na cervical e chega para a gente com essas dores todas misturadas. Então, aí entra que o ser humano é a complexidade que ele é. E aí entra a minha grande crítica, eu trabalho com dor há mais de 10 anos, e entra a minha grande crítica na segmentação do paciente. Ou seja, segmentar o pedaço da lombar, segmenta o joelho, segmenta o quadril, segmenta o pé, segmenta a mão. Não é, pô. O ser humano ele é todo, cara. Ele não é um pedaço. Ele é um todo. Quando fala em tratar dor lombar, não tem como falar de tratar um ser humano somente com dor lombar. Somente a dor lombar dele. Com raríssimas exceções. Por exemplo, o Francisco estava com a dor lombar. Né? Ele estava com a dor lombar após fazer uma atividade física importante, era pontual, era uma dor aguda. Aí, beleza. Agora, o cara tem dor há 10 anos, bicho. Essa dor já ela é uma outra... Não, e essa paciente, doutor André, essa paciente é óbvio, a gente que trata dor, né, a gente que estuda dor, é óbvio que não vai adiantar fazer um bloqueio na lombar dessa paciente. Não faz sentido nenhum fazer um bloqueio na lombar dessa paciente. E assim, é uma paciente que já tem uma síndrome de centralização central. O que é isso? Paciente que sente dor há muito tempo, uma paciente que tem uma dor que é uma dor complexa, uma dor que é simpático-mediada. Então, é uma paciente que já tem o quê? Uma bagunça desses neurônios, né? Quando a gente tem dor há muito tempo, principalmente esse tipo de dor, a gente tem uma sensibilização, como o doutor André falou, uma sensibilização central, uma sensibilização dos neurônios que estão ali próximos. A gente tem um aumento do campo receptivo da dor. Então, a gente tem várias alterações que acontecem no nível dos neurônios periféricos, no nível do corpo dorsal da medula, que, né, na medula espinhal e no cérebro, que aumentam o campo receptivo dos neurônios, que aumentam a sensibilidade daqueles neurônios à dor e que faz com que o nosso cérebro controle mal a dor. Então, assim, não faz sentido nenhum a gente bloquear a coluna do paciente, porque provavelmente o problema não está na coluna do paciente ali, né? Não tem um alvo específico que a gente possa atuar na coluna desse paciente. A gente tem que tratar essa sensibilização central primeiro, para depois conseguir trabalhar, assim, aí depois que a paciente está bem, essa paciente está bem, está melhor da sensibilização central. Como é que a gente mede isso? Melhorou essa sensibilidade, né? Essa hiperalgesia que ela tem. Melhorou os sintomas da síndrome de dor complexa regional e sobrou só uma dorzinha ali na lombar bem localizada, que a gente consegue realmente ver que, não, só sobrou aquele ponto ali. Ah, tá, agora a gente pode bloquear a coluna dessa paciente, agora a gente vai conseguir ter algum benefício. Mas quando tá tudo misturado assim, não faz sentido nenhum fazer bloqueio na coluna dela. Vai piorar a dor. Pode ser que sim. Que foi o que aconteceu com ela. Eu queria chamar aqui eu queria ouvir um pouco da experiência do Francisco. O Francisco, ele está na Relive já tem mais de um ano, né? e vem aprimorando muito o uso da ultrassonografia no dia a dia, né? Vem utilizando muito o ultrassom, coisas que antigamente se fazia somente no centro cirúrgico, tinha que passar por uma internação, tinha que passar horas dentro do hospital, com todo aquele ambiente estressante que tem um hospital. Hoje você tem feito muitos procedimentos, né, Francisco, guiados por ultrassom. Ah, sim. Fala um pouco sobre esse manejo da ultrassonografia no sistema ambulatorial, como você tem feito isso para quem está acompanhando. O ultrassom ele facilita bastante, né? Tudo isso que você falou. Você não precisa hospitalizar o paciente, né? De forma mais rápida, você pode fazer isso no consultório, aqui na clínica mesmo, né? Enfim, os bloqueios, né? Infiltrações, até guiar alguns outros procedimentos, né? Para infiltração de ponto gatilho, de forma muito mais precisa.
e sem ter que ter esse estresse, né? Porque a gente sabe que, mesmo que seja uma coisa rápida, mas ir para o hospital, ficar o dia lá, né? É uma coisa bem estressante. Então, o ultrassom, ele agilizou muito essa parte, né? Tem aí as infiltrações facetárias que a gente consegue fazer, que antes só era feito com radioscopia, né? Sem contar a carga de radiação, que você faz vários raios-x para conseguir posicionar a agulha, infiltrar. Com ultrassom a gente consegue fazer de forma terapêutica, né, para alívio da dor lombar, enfim, sacral, para dores articulares também, né, o ultrassom ajuda a guiar, direcionar isso. Nas terapias regenerativas, né, como a proloterapia, você consegue usar o ultrassom também de forma, né, pontual aí para determinada patologia. Eu acho que a grande vantagem é essa, de agilizar o tratamento e minimizar esse deslocamento e esse estresse aí da questão hospitalar, né? Pô, então, Mariana, é isso mesmo que eu entendi. Então, você pega um paciente, vai ali com ultrassom no seu, praticamente, apesar que hoje a Relive é um hospital dia, apesar dela ser pequenininha, bem enxutinha, é um hospital dia, mas tem um centro cirúrgico. Mas poderia ser feito sem ser no centro cirúrgico. Esse negócio ele é muito, muito legal, né, Mariana? Você pega, bota É ali, como é que é incrível. isso aí? Eu ia falar isso, mas não você ia falar no consultório, eu falei no consultório não, que nós somos do Hospital Dia. Respeita, por favor. Centro cirúrgico, somos do Hospital Dia, nós somos chiquérrimos. Mas poderia ser feito sim em consultório em nível ambulatorial, não precisaria ter a estrutura que nós temos aqui. O ultrassom ele facilitou muito, né, a vida dos pacientes. Você tem uma facilidade muito grande. Então, assim, a gente tem realmente o nível de. Eu acho o ultrassom mais fantástico ainda que a radioscopia, porque o ultrassom é um exame dinâmico, né? Então, assim, a gente consegue realmente escanear, ter uma precisão muito grande dos nossos alvos, a gente consegue ter uma precisão muito grande de vasos, de estruturas de partes moles, de músculos, de nervos, que a gente não consegue com a radioscopia, né? A radioscopia é um aparelho de raio-x, então o que a gente consegue ver são alvos ósseos. Então, eu acho que a gente tem muito mais segurança, inclusive, com o ultrassom. Né? A gente tem um nível de segurança muito alto e um nível de precisão das estruturas muito altos. Claro que a gente tem uma curva de aprendizado, né? Que não é uma coisa tão simples assim. Você requer um treinamento longo, mas consegue ter muita segurança e muita agilidade nos procedimentos e para os pacientes um conforto muito maior de você não precisar de internação, de você poder vir ao consultório, fazer o procedimento e ir para casa. E a gente consegue fazer muito legais, né? A gente consegue fazer bloqueio diagnóstico, a gente consegue fazer proloterapia, né? Que é uma técnica da medicina regenerativa. E a gente consegue fazer, inclusive, radiofrequência, né, doutor André? Assim, de alguns alvos, né? Por exemplo, joelho, a gente consegue fazer radiofrequência, que é a risotomia. A gente consegue queimar o nervo, né? Então, a gente consegue fazer isso com o joelho, a gente consegue fazer no ombro, no consultório. A gente não precisa ir para o centro cirúrgico para fazer isso. Então, facilita muito, né, o tratamento, muita conveniência para os pacientes, né, eu acho. Muito mais conveniente, muito mais confortável. Eu tenho algumas ressalvas aí, nas coisas que você trouxe, né? Mas eu vejo por aí também. Eu não vou fazer uma risotomia na lombar de um paciente. Eu falei lombar, eu falei joelho e ombro. Ah, tá. Eu não falei lombar. Não, tudo Falei bem. joelho e Não, ombro. então tá bom. Tudo bem, então. Francisco, o que você tem feito com ultrassom lá o que você tem achado assim no dia a dia ali? Você tem alguns pacientes em tratamento, né? Inclusive você tem um lá que você está fazendo. O que você está fazendo nele? O que você fez a semana passada? Epidural, sacral, hiato sacral. Pô, é muito chupetinha, né, com ultrassom, né, cara? Ultrassom, assim, para hiato sacral Chupetinha, né? infinitamente mais simples do que com a radioscopia, né? É um alvo fácil, grande segurança, né? É um exame bem melhor, assim, nesse sentido, né? Não para tudo. Eu sou um fã de ultrassom cada vez mais, assim, né? Então eu já utilizo, eu já gosto dele, por exemplo, eu vejo realmente algumas vantagens, outras desvantagens com o uso do ultrassom. Por exemplo, eu acho que realmente fazer um bloqueio diagnóstico de articulação facetária, eu acho melhor a radioscopia.
né? Não vou ficar aqui puxando também demais para o ultrassom, mas, por exemplo, eu acho que eu consigo fazer muito bem um bloqueio da inserção da fáscia lombar. Eu acho que eu consigo fazer muito bem um bloqueio que eu não consigo fazer bem com a radioscopia, que é do ilho lombar, né? O dos ligamentos sacrais ali fica sendo muito, muito, muito tranquilos. Da sacroiliaca você faz um procedimento muito bem. Nas facetas e etc., eu acho que o ultrassom ele entra muito a calhar, né? E a gente resolve hoje, na instituição, talvez 95% dos nossos procedimentos em lombar eles sejam guiados por ultrassonografia, né? Cabe a gente fazer ainda algumas coisas com o uso da radioscopia. Estão perguntando aqui, Francisco, se tem como fazer sacroiliaca. A pergunta é para você, ou seja, cortou eu e a Mariana mesmo, a mulher aqui. Se dá para fazer sacroiliaca com ultrassom, eu acabei de falar. Dá para fazer sim. No caso que você precisa de uma precisão maior, né? E como você falou, para ver a parte óssea, né? Aí com a radioscopia é mais seguro, né? Mais indicado. Mas o bloqueio analgésico ali dá para fazer com ultrassom. Pode seguir aí, deixa eu responder aqui uma mensagem lá daqui. A gente tem muita dor sacroiliaca também por instabilidade dessa região, né? Então, a proloterapia resolve muito bem. A proloterapia a gente pode fazer guiada por ultrassom. Então, a gente consegue resolver muita dor sacroiliaca com essa infiltração, né? Que é a proloterapia dos ligamentos sacros ali daquela região. Não necessariamente dentro da articulação sacroiliaca, né? Dentro da articulação sacroiliaca, embora a gente consiga fazer com ultrassom, a radioscopia é melhor, de fato. Mais precisa, né? Mais precisa. É difícil você fazer uma injeção dentro da articulação sacroiliaca com ultrassom. A gente consegue fazer ali na região, né? Mas dentro da articulação é difícil. É possível, mas é difícil. Uma das coisas que a gente faz muito, e gostaria que vocês debatessem um pouco sobre esse tema, existe a principal causa de dor lombar, as principais causas de dores lombares são as dores lombares inespecíficas, né? Ou seja, sem aquela causa pontual da dor, né? Inclusive, essas dores têm sido chamadas de nociplásticas. Para quem não entende, vamos dizer o seguinte, que tem um conectorzinho do cérebro em cada estrutura do nosso corpo. E quando esse conectorzinho ele está com problema, é como se ele ficasse acionando a dor com mais facilidade, que seriam os nossos receptores. Então, quando você tem um problema nessa via de conexão, ela é chamada de dor nociplástica. A dor lombar ela tem crônica inespecífica, ela mecânica comum, ela tem sido classificada como uma dor nociplástica. E uma das principais causas disso é a instabilidade lombar. E isso a gente também faz com procedimentos intervencionistas. A gente melhora a estabilidade dessa coluna com procedimentos intervencionistas. Tanto procedimentos intervencionistas com fins, digamos, regenerativos, como também com fins só terapêuticos. Mas vamos puxar para a nossa ideia sobre falar um pouco sobre a proloterapia na lombar. Vocês dois são duas pessoas muito experientes nisso, e eu gostaria de ouvir de vocês sobre a proloterapia na região lombar. A proloterapia é uma técnica da medicina regenerativa, né? E a proloterapia ela foi descrita inicialmente, ela significa terapia de regeneração, de proliferação. Então, o que é a proloterapia? A proloterapia a gente injeta uma medicação irritante naquela região com o objetivo de induzir a inflamação. E a inflamação nada mais é do que uma resposta de regeneração do organismo, né? A inflamação não é uma coisa ruim, né? A inflamação é uma tentativa do nosso corpo de solucionar, de regenerar, de resolver o problema. Então, o que a gente faz? A gente injeta essa solução irritante, a gente, com isso, promove a inflamação e a gente traz essas células que são sinalizadoras, né, para aquela região, a gente traz essas células que são regenerativas e elas regeneram e reparam o tecido. Então, o que isso faz? A gente resolve a inflamação e a gente produz regeneração e fortalecimento daquela região. Então, a gente consegue estabilizar
também essa região. A gente tem muita dor causada por instabilidade nessa região lombar, na região sacroiliaca, na região cervical. Então, a gente consegue melhorar a estabilidade daquela região e melhorar a dor do paciente também. E a gente faz isso guiado por ultrassom aqui no consultório. Então, a gente tem realmente muitos bons resultados com os pacientes, né? A gente vê que... Quantas sessões, mais ou menos, a gente faz disso, Francisco? Depende do paciente, mas assim, eu acredito que umas 5 sessões, né, dependendo do caso, pode ser bem resolutiva. Muito bem. O paciente faz, vai para casa, de modo geral, né? Faz com anestesia local. Sim, um procedimento rápido, né? Não é doloroso. Rápido. Dói um pouquinho depois, né? Não vou mentir, não. Não gosto de mentir para os pacientes, não, Francisco. No outro dia, dá uma doloridinha no local, porque como a gente falou, a gente não foi feito na bunda de vocês. Então eu fico um pouco dolorido. Porque quando foi feito na minha bunda, doeu pra caramba. Então assim, não fala que não dói, não, que dói um pouquinho. Mas a gente dá uma receita pós-procedimento e tá tudo resolvido. Assim, pô, mete a agulha na bunda do outro e fala, não dá, não. Não meteu na dele, pô. Não, eu já tomei também. Eu tomei também. Mas você, pô, fui eu que fiz. Aí a minha mão, ela é minha, né, cara? A minha mão ali, pô, foi chupetinha. É leve. Eu fiz a do doutor André, ele ficou sem andar no outro dia, né, doutor André? Mentira. Eu fiquei travado, tive que ficar internado. Mentira. Melhorar a dor da agulhada. Mentira. Não é assim também, não. Mas, pô, foi sofrido, viu? Minha mão é pesada. A minha foi bem tranquila. Eu sou sincera, gente. Ó, eu sou sincera. Tudo, ó. Eu gosto de sentir dor, eu conto pra todo mundo. Falo, gente, dói. Resolve, mas dói, dá uma doloridinha. Dói. Não, mas nós vamos começar a fazer agora com sedação, né, para alguns pacientes, né, que acaba que acho que vai ser bem válido. Não, mas o procedimento até que não é tão desconfortável, né, doutor André? Assim, não é. Pouco eu posso procedimento. Homem é mole, bem-vindo, verdade. Homem é mole. Nossa, doutor André, gente, olha, vocês sabem que eu acho que foi o Vitor que fez um vídeo. Porque o doutor André, ele grita, gente, vocês não têm noção do estômago que ele dá. Ele grita, a gente tem que falar, para, doutor André, para de passar vergonha, os pacientes vão embora, vão assustar os pacientes aqui fora, cala a boca, doutor André. Olha, difícil, tá? Hoje eu fazendo acupuntura nele, ele gritando. Gente, difícil. Eu vou fazer um vídeo. Vitor, você tá aí, Vitor? Me apoia. Vitor, se o Vitor vier, ele vai contar para vocês. Ai, meu Deus. Importante aqui colocar outra coisa, pessoal, porque a gente fica falando de procedimentos intervencionistas e nós não podemos esquecer como funciona o nosso corpo. Ou seja, se eu vou ali, vou estimular o seu corpo a sarar, se eu vou ali fazer um procedimento regenerativo, observe o que o médico de dor ele tem que entender. Se a parte hormonal dele estiver fraca, estiver ruim, ele não vai ganhar massa muscular. Então tem que entender de hormônio. Mas, para haver produção de hormônio, tem que haver nutriente. Então ele tem que entender de nutriente. Ele tem que entender de açúcar no sangue, ele tem que entender de triglicerídeos no sangue, ele tem que entender de colesterol. Para entender disso, ele tem que entender um pouco de intestino. Porque se o intestino não absorve bem os nutrientes, ele não vai ter a produção das coisas que ele precisa ter para o seu funcionamento. Então, acaba que a abordagem para você ter um procedimento regenerativo eficaz, você trata de fato, eu dificilmente indico qualquer procedimento regenerativo no paciente na primeira consulta. Eu começo primeiro entendendo como é que está o intestino dele. Se ele está indo no banheiro regularmente, ou se ele é constipado, ou se é mais solto esse intestino. Eu quero entender o sono dele, né? Porque se você não tem um sono ruim, você não repara. Então, tem que tratar o sono. E o sono ele não vai ser tratado com drogas. Não vai ser tomando aí uma droga que vai melhorar teu sono e a vida que segue. Só entenda um pouco tudo que pode estar envolvido nesse processo de dor e no sucesso terapêutico desse paciente. Precisa, de fato, ser abordado todas as áreas, assim. E acaba que, de um modo, infelizmente,
não por muito tempo, acredito eu, que esses profissionais vão acabar tendo um pouco mais de dificuldade no mercado, por isso que acaba procurando muito o conhecimento, alguns deles, é entender de fato que nós temos que ter um pouco mais generalista do que especialistas em algo tão específico, tão pequeno. Tem gente sendo especialista de especialista de especialista lá numa molécula de tal coisa, daqui a pouco pô, é especialistaço de nada, né? Porque uma coisa muito pequena acaba não resolvendo. Nós temos que entender esse funcionamento todo aí. E isso cai, de fato, nessa parte da regenerativa que nós estamos falando aqui. Ou seja, não adianta meter agulha em ninguém se o paciente ele não entende tudo que está envolvido na vida dele, tudo que pode vir a melhorar a vida dele. Seguindo o nosso papo aí. Medicamentos. Vamos falar um pouco não, o papo é intervenção. Qual é a principal causa de dor lombar assim que a gente consegue fazer um procedimento intervencionista e ter um bom resultado, hein? Nós estamos falando de dor lombar. Quais são as estruturas? Deixa eu melhorar minha pergunta. O Francisco, como não está sempre aqui, eu vou jogar para ele, viu, Mariana? Tranquilo. Quais são as estruturas de uma coluna que dói, Francisco? Porque as pessoas pensam assim, eu estou com uma coluna doendo, como se a coluna fosse uma coisa só. A coluna não é uma coisa só. Parece ser óbvio para a gente, né? Que a gente trabalha com isso dia a dia, mas para o paciente, ele precisa explicar as coisas, assim, com mais... Que não é da área. Igual se eu acho que se for falar de alguma coisa comigo, como fazer um bolo. Pô, para mim um bolo é uma coisa só. Mas no fundo tem um monte de coisa que vai nesse bolo, né? Então, quando você começa a ver para ficar aquele trem bonitaço e gostoso, tem muita coisa. Então, explica para quem estiver acompanhando hoje, ou posteriormente no YouTube, ou posteriormente no podcast, explica quais são as estruturas que tem na coluna e quais são as mais comuns de dores. Por favor, doutor Francisco. Bom, na coluna, né, assim, a dor pode ser proveniente, como você falou, de vários locais. Um deles é o disco, né, que é como se fosse uma borrachinha, um amortecedor que fica entre os corpos vertebrais, que são estruturas ósseas densas, né. O disco ele pode sofrer um processo de desgaste, degeneração e até um processo inflamatório. Isso pode causar dor e, eventualmente, até doenças como a hérnia de disco, enfim, essa é uma das estruturas. Os ligamentos, né, que você tem entre as estruturas ósseas também, pode ser alvo de dor, como você falou mesmo, da instabilidade, né, da questão da proloterapia. Esses ligamentos podem sofrer um processo de desgaste, frouxidão, né, que é conhecido como instabilidade. As próprias articulações que conectam uma vértebra na outra são conhecidas como facetas. São várias articulações que ligam a vértebra de cima na vértebra de baixo. É uma estrutura composta de osso, cartilagem, um líquidozinho sinovial. Isso também pode causar dor, que é chamada dor facetária. E além das estruturas, tem os nervos também, né? Enfim, que podem ser comprimidos em qualquer processo desse, num processo de artrose, causando a estenose do forame, que é o buraquinho de osso de onde esse nervo sai. A caldequina, que é o conjunto de nervos que passa no canal central ali, no canal ósseo, né, no meio das vértebras. E tem estruturas que não são da coluna e causam dor nas costas, né? Como os músculos, a face, enfim. Tudo isso pode causar dor, mas propriamente da coluna você tem essas articulações, você tem os discos que causam dor discal, você tem o nervo, que é uma dor que a gente chama de radicular, quando comprime a raiz que dá origem ao nervo, né? E tudo isso pode causar dor, são coisas diferentes e tipos de dores diferentes, né? A dor facetária tem uma característica, a dor proveniente do disco tem outra característica, a dor por instabilidade desses pequenos ligamentos tem outra característica, a dor por compressão da raiz geralmente é aquela mais comum, conhecida como ciática, que desce para a perna, é completamente diferente. Então, saber a característica da dor ajuda a saber qual é a estrutura que está com um problema, uma ou várias, né? Enfim. E é mais ou menos isso. Aproveitando aí, mais ou menos isso. Só faltou eu falar da sacrilíaca, mas isso aí já
É, Só estou complementando aqui a sacrilica. Aproveitando e você falar dos padrões de dores, diferencia um pouco para quem estiver acompanhando. Por exemplo, esse paciente ele tem uma dor facetária. Como é que é uma dor facetária, uma dor da articulação da coluna? Não é que como é que de fato não é bem assim, porque há uma variação de paciente para outro. Mas de um modo geral, como é que é uma dor nas articulações da coluna? Posteriormente, como é que é uma dor de um modo geral, proveniente dos discos da coluna? E, para finalizar, como é que é uma dor radicular, uma dor de um nervo, a dor ciática? a dor radicular, começar falando por ela, que é a mais comum aí, é uma dor irradiada, né? Uma dor que desce pela perna. A mais comum é pela parte posterior. Começa no glúteo e vai descendo pela parte posterior da perna até o pé ou calcanhar. Então, ela é mais uma dor na perna propriamente do que na lombar, mas geralmente inicia na lombar e a gente chama de dor irradiada. E ela vem acompanhada de outros sintomas, como dormência, formigamento, perda da sensibilidade, né? Que são sintomas de compressão da raiz que se origina lá na coluna. A dor facetária geralmente é uma dor que a gente fala de axial, é uma dor lombar propriamente dita. Ela é pior. A extensão da coluna, girar o tronco, são movimentos que você demanda a função da faceta, né? A dor discal também é uma dor axial, né? Uma dor lombar, mas ela é pior com a posição sentada ou fletindo o tronco, que é uma posição que você aumenta a pressão sobre esse disco. Né? Uma manobra também conhecida é de Valsalva, de você soprar a mão. Isso também aumenta a pressão discal e é um componente aí da dor discal. Claro que tem variações, mas assim, esse é um modelo básico, vamos dizer assim, né? É isso aí. Agora você pode fazer o teste em casa da Valsalva, que é você pega aqui agora em casa, bota a boca assim, e assopra para dar aquela pressão bem grande lá na barriga. Sente até a pressão lá no brioco. Você sente a pressão em tudo. Quando você sente essa pressão, se doeu, tem dor discogênica, é a dor do disco. Então vai lá, vou dar um tempinho para você em casa fazer, bota a mão e assopra com força. Sentiu a pressão lá embaixo, doeu a coluna? Tem uma chance aí de ser uma dor discogênica, que é uma dor chatinha de tratar, mas é uma dor possível de tratamento também. 20 horas, chegando. Considerações finais aí. Primeiro, vou deixar... Fique à vontade, Mariana, para fazer suas considerações, né? Da nossa live de hoje, falar do nosso evento. Doutor Francisco, pela presença. Doutor Francisco é sempre muito bem-vindo nas nossas lives, ele sempre abrilhanta. Eu que agradeço. A gente adora o doutor Francisco. E eu Obrigado. vocês, o nosso evento vai ser o Verde. Você sabia, doutor Francisco, que o abril é o mês dedicado à conscientização da saúde? Olha só que interessante, a promoção da saúde. E nesse mês nós vamos promover um evento no dia 30 de abril, lá na Curva da Jurema. A gente vai... Era uma querida. Aqui nas nossas lives, né? Tem um pessoal que está sempre nas lives maravilhosa. Porque dia 30 de abril a gente vai estar lá na Curva da Jurema, frente à Praça da Ciência, parecido com o Fevereiro Roxo, né, que a gente teve, só que dessa vez a gente vai ter um foco maior na promoção da saúde. O Fevereiro Roxo foi um mês dedicado à fibromialgia, a gente dedicou o nosso evento à fibromialgia, e dessa vez a gente vai dedicar à promoção da saúde. Então a gente vai ter aula de exercício funcional, a gente vai ter prática de yoga, prática de meditação, vamos ter saída de canoa, vamos ter massagem express novamente, vamos ter a participação do Dr. André, a minha participação, a participação do Dr. Francisco, vai ser muito legal e a gente aguarda todos vocês lá. Em breve nós vamos iniciar as nossas sessões, vamos ter brindes incríveis novamente também. E a gente conta com a participação de todos vocês. Deixa eu aproveitar antes das minhas considerações, eu tenho que falar que o Francisco vai estar lá, vai estar ensinando defesa pessoal. Para quem não sabe, o Dr. Francisco é um praticante de jiu-jitsu, de todas essas artes marciais que tem. Não tem um esporte que eu não faço. Misericórdia. Coitado do Francisco. O menino é
é triatleta, Menina demais. faz crossfit, no surfa, nas horas vagas ele faz neurocirurgia. Na verdade, ele é um poliatleta que nas horas vagas ele faz. Tudo pela metade, né? História, mas nós não podemos contar aqui a história. Mas com uma hora eu conto aqui como é que foi que ele escolheu a roupa dele ele tem uma roupa especial. Então, é um querido, Francisco, viu? Francisco é um cada dia, pô, eu fico muito feliz, cara, de ter você junto aí, aprendo muito com você também. Ô Chicão, por favor, suas considerações finais aí. Eu acho que é isso. Agradecer a todos que participaram aí da live, doutor André, doutora Mariana, né, pelo convite. E é sempre bom participar, a gente aprende muito aqui discutindo. E é isso aí, nota 10. Chicão, você já faz parte das lives, viu? Tá? Mariana, mais uma vez, obrigado, parabéns. Mariana, ela tem se dedicado tanto à instituição, ela que tem encabeçado todos esses eventos que têm acontecido. Ela tem sido hoje uma peça muito importante, não só na instituição, mas em todo o cenário capixaba de tratamento da dor, porque essa promoção, quando se fala, acaba você levar não só a instituição para as pessoas e para a sociedade, mas sim levar a esperança de uma melhora de vida, uma melhora de saúde, para todos aí que padecem e que sofrem tanto com essas dores crônicas. Eu gosto sempre de estar falando isso e aproveito aqui novamente para te parabenizar. Chicão, mais uma vez, um lindo, maravilhoso, fortão, um cara do jiu-jitsu, jogador de beach tênis. Não, beach tênis não é disso, não joga beach tênis. Ele fala que não joga beach tênis. Não, um mix. Vai ser mistura de jiu-jitsu com cross, com triatleta, com tudo. Até parece. Um surf também. Surf, sim. Tem essa surf, também. Sim. Nós vamos ter o prazer de o Francisco vai estar lá, sem dúvida, com a gente, junto com a doutora Monique, que é a esposa querida dele, e também uma já está convocada. Já está, vai chegar cedinho lá. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Sem vocês não haveria live. E nós vamos estar aqui toda segunda-feira, às 19 horas, aguardando vocês. O que eu posso pedir é que Papai do Céu abençoe imensamente a vida de cada um de vocês, a vida da família de vocês, e que os anjos do céu estejam ao lado de vocês e seus familiares durante toda a semana, protegendo e guardando. Um beijo grande. Que Papai do Céu abençoe.